Vamos agora à terceira questão do exame 71. A gente tem aqui a seguinte pergunta. Quais das seguintes opções são objetos de esquema? Escolha todas que se aplicam. A pergunta não fala quantas opções são verdadeiras. Então aqui eu tenho que ter um cuidado maior do que aquelas que fala qual, né? Quando tem qual, eu sei que é apenas uma. Quais pode ser duas, três ou quatro. Então tem que tomar um cuidado aqui maior, porque a chance de errar aqui também é maior. Aqui eu tenho quatro opções: Index, Sequence, Password e Role. Eu vou mostrar aqui no SQL Developer, né, só para a gente ficar mais fácil aqui de visualizar. Índice, né, índice é um objeto de esquema. Para entender e achar a resposta correta, eu preciso entender primeiro o que é um esquema. Procurando aqui no Google, dá uma pesquisada aí no Google, coloca aí Overview Schema Objects no Oracle. Você vai aqui achar várias páginas de documentações da Oracle. Eu peguei essa daqui, eu abri do Oracle 10.2, não mudou nada o conceito. Então a gente entende aqui que esquema é uma coleção de estruturas lógicas de dados ou objetos de esquema. Então tudo aquilo que pode ser armazenado num esquema, né, ele é um objeto de esquema. Então, por exemplo, tabelas. Cadê tabelas? Índices. Cadê índices? Está aqui na lista. Fisões, sinônimos, sequences. Então aqui a gente tem sequence e índice, está na lista. Então tem aqui uma lista bem grandinha de vários objetos de esquema e tem outros tipos de objetos que não estão contidos no esquema. Um esquema no Oracle também pode ser entendido como sinônimo de usuário. Não é a mesma coisa conceitualmente. É porque no Oracle, cada usuário tem um esquema, tem um conjunto de objetos com o mesmo nome. Então, quando eu crio um usuário chamado Fábio no meu banco de dados, ele pode ter tabelas, visões, sequences, procedures, todos eles objetos do meu esquema com o nome Fábio. Por coincidência, para facilitar, a Oracle convencionou que é um para um. Um usuário contém, por padrão, um esquema. Em outros bancos de dados, isso pode ser diferente. É diferente, por exemplo, no Postgres. Mas, falando de Oracle, a gente usa quase que como sinônimo esquema e usuário. Então, eu tenho aqui outros objetos que não pertencem ao meu esquema do usuário, como, por exemplo, um table space. O table space não está vinculado ao meu usuário. Ele faz parte do banco, mas não é propriedade do meu usuário Fábio. Então, tem aqui usuário. Os próprios usuários são objetos que não pertencem ao esquema de um usuário particular. Então, a gente tem profiles. Então, profiles e users que não fazem parte de um esquema, eles são objetos de um banco, responde à questão C e D, porque password é parte do comando de criação ou alteração de usuários. Quando eu atribuo uma senha para o usuário, eu uso essa palavra-chave. Quando eu altero a senha dele, eu posso usar essa palavra-chave password. E role é um objeto que permite agrupar um conjunto de privilégios. Então, ao invés de dar privilégios para um usuário, eu posso dar privilégios para role e depois atribuir a role para o usuário. Para o que existe isso? Para facilitar o gerenciamento de privilégios. Aí eu pego aquela role e atribuo para vários usuários. Quando tem que mudar, muda em um lugar só. Voltando então ao assunto principal da questão, as respostas dessa questão número 3 são apenas o item A e B, índice e sequence, e qualquer outro objeto que estiver contido nessa lista aqui. Bom, eu finalizo aqui a questão de número 3. Obrigado pela sua atenção.